Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. A aula de hoje é de matemática, o assunto é fração própria, imprópria e aparente. E aí, você lembra o que é fração? Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentados iguais. Ou seja, é um todo dividido, repartido igualmente. Vejamos o exemplo. Nós temos uma forma geométrica que foi repartida igualmente em 8 partes. A parte pintada ou a parte consumida nós chamamos de numerador. E a parte total de divisões é chamada de denominador. Da mesma forma, no segundo exemplo, sendo que aqui tem um todo completo, totalmente consumido ou pintado, e a outra parte, apenas uma parte consumida ou pintada. Vamos lembrar as partes de uma fração? Nós temos o numerador, que indica a parte que se toma de um inteiro. Aqui, o inteiro foi repartido em 4 partes iguais e a parte pintada ou consumida é chamada de numerador. Já o denominador indica a parte que o todo foi dividido igualmente. O inteiro foi dividido igualmente em 4 partes. É chamado de denominador. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, a parte consumida é menor que a parte do todo que foi repartida igualmente. Aqui nós temos 1/4 de fração. A fração imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador. Exemplo, nós temos 2 inteiros consumidos totalmente e o último foi consumido apenas 1, 2, 3, 4, 5 partes. E ele foi repartido igualmente em 8 partes iguais. Então, aqui nós consideramos como o denominador. E o numerador é a parte que foi consumida. Então, a parte pintada, a parte consumida, ou a representação aqui onde as pizzas estão, os pedaços de pizzas, esses que foram consumidos, é chamado de numerador. Então, é 21/8. E, nesse caso, o numerador é maior que o denominador. A parte consumida é maior que a parte que foi repartida igualmente. E o que é fração aparente? A fração aparente é um tipo de fração imprópria. O numerador vai ser maior que o denominador. Porém, os numeradores são múltiplos dos denominadores. Ou seja, quando nós dividimos o numerador pelo denominador, nós vamos obter um número inteiro como resposta. Assim é considerada aparente. Vamos ver a representação aqui. Nós temos 2 inteiros. Esses inteiros eles foram repartidos igualmente em 3 partes. O numerador, que é a parte consumida, é 6, e o denominador, que é o todo que foi repartido igualmente em 3. 6/3. Se nós pegarmos 6 dividido por 3, nós vamos encontrar um número natural, um número inteiro, que é 2. Ou seja, 2 inteiros fracionados igualmente em 3 partes iguais é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Resumindo, copia no seu caderno para não esquecer. Frações aparentes. Os inteiros são todos preenchidos, não fica nenhum em branco. Nesse caso aqui, os 2 inteiros foram repartidos igualmente em 3 partes, que é o denominador, e a parte consumida, a parte pintada, são 6, então é 6/3. O numerador ele é divisível pelo denominador e é encontrado um número natural. No caso, 6 dividido por 3 dá igual a 2, que é o número inteiro. Frações próprias, o inteiro ele é parcialmente preenchido e o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias. Nós temos um inteiro consumido ou mais inteiros, dependendo da representação, e a outra parte ela foi repartida também igualmente, sendo que ela não foi consumida total. Nesse caso, nós dizemos que os 2 inteiros foram repartidos igualmente em 4 partes, que é o denominador, e consumida 5. Essa fração é 5/4. Aprendeu? Comenta a resposta. É própria, é imprópria ou é aparente? Na letra A, nós temos 2 inteiros repartidos igualmente. Esses 2 inteiros foram repartidos em 5 partes iguais, que é o denominador, e consumida as 10 partes. 10/5. Será que ela é que tipo de fração? Na letra B, nós temos uma parte consumida de 8 que foram repartidas igualmente, ou seja, 1/8. Na letra C, nós temos um inteiro completamente consumido ou pintado e o outro foi apenas consumida 2 partes, de 3 divididas igualmente. Então, essa fração é 5/3. Comenta
se você já entendeu o assunto. Tchau, até o próximo vídeo.